Bom dia a todos, bom domingo, mais um vídeo começando aí no canal da Primeira Igreja Batista Praia de Ramos. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nova lição sendo lida, de número 9, que tem como título O Sofrimento do Messias e a Salvação que Opera. O sofrimento do Messias e a salvação que opera. Vamos fazer uma oração e logo em seguida fazer a leitura. Deus, obrigado por esse domingo, obrigado pela tua bênção, pela tua proteção. Abençoe todos quantos estão lendo a tua palavra, atentando pela sua palavra e buscando fazer a sua vontade. No nome de Cristo Jesus, nós que estamos aprendendo, sejamos edificados no nome de Cristo Jesus. Lição número 9, baseando-se aí na revista chamada Atitude, editora Convicção, voltada para o público jovem. Texto áureo, Isaías 52. Isaías 52, versículo 7. Diz assim: Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Lendo aqui a introdução da lição, página 52. Apontar para a lua e só ver o dedo é uma expressão popularmente empregada quando falta compreensão ampla ou mais longínqua e apenas o imediato está sendo percebido. Isaías, na mensagem recebida de Deus, apresentou não apenas a situação presente e o futuro próximo, mas também desejou levar seus ouvintes a levantarem o olhar para um futuro mais adiante e antever o plano completo de Deus. Os capítulos deste estudo são dominados por essa preocupação, e a lua para a qual o profeta apontava é Jesus Cristo, o enviado de Deus, apresentado como o meu servo. Página 53 agora, da lição número 9. Comentando o texto bíblico. Contexto. As referências a restaurares as tribos de Jacó e trazeres de volta os remanescentes de Israel. Isaías 49, versículo 6. Indicam que estas seriam profecias dirigidas aos exilados da Babilônia. Linguagem. A linguagem evangelística de Isaías é digna de nota. Muitas das suas expressões foram utilizadas pelos autores do Novo Testamento, de lá amplamente difundido, a ponto de nos surpreendermos ao tornar consciência que elas são originalmente daqui. Os estudiosos cristãos dos primeiros séculos ensinavam que Isaías apresentava tudo o que era necessário saber sobre o ministério de Jesus Cristo, e as mensagens do profeta foram chamadas de o quinto evangelho e de o evangelho do Antigo Testamento. Profecias. A ampliação imediata para os primeiros destinatários e ampla para todos os que tomam o conhecimento das profecias precisa ser diferenciada. A dúvida do etíope para Filipe com a relação a Isaías 53. Por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Atos capítulo 8, versículo 34. Foi honesta e pode ser de qualquer um que lê as profecias consideradas nesse estudo. Felizmente temos os evangelhos que nos conduzem a ver Cristo como o cumprimento dessas palavras, mesmo reconhecendo que, por vezes,
trechos delas dissessem respeito apenas aos judeus exilados. Verdades. O amor de Deus pelos seres humanos culminou na sua expressão mais perfeita em Jesus Cristo, o unigênito. As profecias messiânicas de Isaías foram relembradas pelos autores do Novo Testamento por o anúncio preciso do seu ministério. Virando a página 54, a lição e foco. Com o que percorremos de Isaías, é possível começar a formar uma visão mais abrangente do objetivo de suas mensagens. Depois de atentar para as partes, convém buscar um entendimento amplo do que o profeta tensionou transmitir. Neste esforço, nada é mais relevante que considerar o tema Messias e certificar que este não é um assunto às margens, mas essencial do texto como um todo. As profecias messiânicas de Isaías foram relembradas pelos autores do Novo Testamento, não porque os relendo pareciam se encaixar na narrativa da vida e obra de Jesus, mas por seu anúncio preciso do seu ministério. É claro que Jesus não foi o único assunto de Isaías, mas era parte vital do que ele foi incumbido de enunciar em 3 concentrações de conteúdo messiânico, bem distribuída ao longo do livro. A primeira, nos anúncios do menino que nasceria e viria para o seu conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz, capítulo 7 até o capítulo 10, e foi visto isto no estudo 2. A segunda, nas 4 proclamações associadas ao meu servo, capítulo 42 até o 53, que ora estudamos, e a terceira nos capítulos 61 e 63, onde ficou destacada a obra da salvação que Cristo realizou por nós, e o Cristo vitorioso e triunfante. A verdade messiânica é o grande legado do profeta. Os Cânticos do meu servo, capítulo 19 até 53. Esta é a designação comumente aplicada à segunda das concentrações messiânicas de Isaías. O primeiro cântico, 42, Isaías 42, versículo 1 até o 7, integrou o estudo anterior e seu foco foi o Cristo ungido, concretizado no seu batismo. O segundo, 49, do versículo 1 até o 9, a menos evidente, pois o servo foi empregado para Israel, versículo 3, para o próprio profeta ou alguém incumbido de reunir Israel, versículo 5 e o versículo 6. E por fim, para aquele de quem Deus dizia, também te darei para a luz das nações, para seres a minha salvação até a eternidade da terra, até a extremidade da terra, versículo 6. E o Cristo luz no mundo, como Jesus mesmo se apresentou no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. O terceiro, Isaías 50, versículo 4 até o 11, apresentou o Cristo Consolador, versículo 4, que convida a si os cansados e oprimidos, Mateus 11, versículo 28. O quarto, Isaías 52, versículo 13, Isaías 53, versículo 12. Foi o cântico do servo sofredor, o Cristo rejeitado. A profecia ressoou em João ao apresentar Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo 9, e foi citada em Mateus capítulo 8, versículo 17. Na cura da sogra de Pedro, essa é a mais bela e a mais sensível apresentação do sacrifício de Jesus Cristo por nós. Note-se que o Isaías 53 é o capítulo central da segunda parte de Isaías, que, como sabido, tem o mesmo número dos capítulos que os livros do Novo Testamento, assim como a primeira parte tem o mesmo número de capítulos que os livros do Antigo Testamento. Realçado o que é mais relevante, não devemos menosprezar os outros cânticos do profeta no texto abrangido por esse estudo. Além de
destinado aos judeus no exílio. Eles são atemporais, servindo para todas as circunstâncias, pois falam de transformação, apresentados em forma de convite ou de convocação. Exultai na alegria, porque o Senhor consolou o seu povo. Capítulo 9, versículo 13 até o 26. Não há por que ficar na lamentação. Isaías 49, versículo 14. Deus não se esqueceu dos seus e os mantinha gravados na sua mão. Versículo 15 e 16. E ele agia para mudar a sorte. Os prisioneiros serão tirados do guerreiro, e a presa será tirada do tirano. Versículo 25 e 26. Atendei-me, povo meu. Isaías 51, versículo 1 até o 15. Ouve-me, olhai, versículo 1. Atendei-me, inclinai os ouvidos para mim, versículo 4. Levantai os olhos para o céu, versículo 6. Deus, nas expressões em primeira pessoa, chamava para um relacionamento pessoal e direto com ele, pois o restabelecimento dessa relação seria precondição para a volta dos resgatados do Senhor. Sacode o pó que está sobre ti, levanta-te, assenta-te. Isaías 52, versículo 1 até o 12. Jerusalém foi convocada a sair da inércia em uma expressão poética. Para que a restauração ocorresse, seria preciso agir e libertar-se das correntes. Versículo 2. Para que os resgatados chegassem a Sião e ela voltasse a ser vida aos exilados, deveriam resolutamente decidir retirar-se, sair de onde estavam, não como fugitivo, mas guiados pelo Senhor. Canta alegremente, ó estéril, capítulo 54. A transformação é o maior negócio de Deus. Ele deu forma àquilo que era abismo e das trevas fez luz. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ele humilhou e exilou um povo autossuficiente e prepotente, como as mensagens de Isaías anunciaram. Ele transformaria em exultação a frustração daquela que não teve filhos, fato que tinha sido a sua vergonha na juventude e sua humilhação na viuvez. Deus se tornaria um marido para aquela que era desamparada e rejeitada. No tempo de transformação, aquela que estava sendo jogada para todos os lados pela tormenta ficaria firmada em pedras preciosas. A paz e a justiça substituiriam a opressão e a oposição. Toda transformação se origina em Deus. Ele cria desde o ferreiro que forja a arma ao solar que traz a destruição, mas ele muda tempos de guerra para tempos de paz. Versículo 16 e 17. Diante dessa ação transformadora de Deus, só restaria não pensar pequeno e expandir-se, transbordar para que a transformação se realizasse. Isso já é a página 56 da lição 9 da revista Atitude, que fala sobre Isaías. Para tomar uma atitude, página 56. As coisas não continuarão do mesmo modo como tem sido. Acomodação, inércia, falta de expectativa são comportamentos que não devem caracterizar o cristão. Isto não contradiz o recorrente mensagem profética de depositar confiança em Deus, pois confiança não é uma atitude passiva de conformação. Confiança requer iniciativa e decisão. Não qualquer iniciativa. Não a iniciativa calçada no nosso desejo e prepotência,
Não há iniciativa que começamos assumindo que Deus tem o dever de nos ajudar a realizá-la. Os atos de confiança em Deus devem ser iniciativas que sejam respostas ao chamamento dele. E isto aprendemos com Isaías. Depende apenas de aceitar os convites de Deus, claramente apresentados ao longo da sua palavra. Ao ouvi-lo e responder com toda a iniciativa, passamos a ser sócios de Deus no seu maior negócio. Está aí a lição número 9, que tem como título O sofrimento do Messias, a salvação que opera. Deus ilumine nossa mente, nosso coração, informações extraídas da sua palavra, a Bíblia, a gente ler e através do Espírito Santo compreendendo, a gente é bem sucedido nessa busca e aquisição de informações sobre a vontade de Deus e que Ele deseja para nós. Deus abençoe você, toda a sua família, a sua casa e todos aqueles que te cercam, no nome de Jesus. Fazer uma oração. Deus, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, pela tua compaixão. Obrigado pela certeza de que tu és soberano e que o Senhor existe para poder segurar o teu povo, para poder conduzir o teu povo, para poder salvar o seu povo. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua compaixão que faz com que os seus atos culminem no salvamento de todas as pessoas, incluindo o teu povo. No nome de Cristo Jesus, obrigado. Obrigado pelo seu amor revelado na cruz, pela renovação da vida por meio de Cristo Jesus. Muito obrigado pela sua bênção, sua graça sobre mim, sobre a minha família, sobre as pessoas que me cercam, sobre todo mundo. No nome de Cristo Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.